Seja bem-vindo ao podcast Crer para Viver. Esse é o nosso episódio de número 83, com o título Soberania Divina e a Epifania de Fatos Oblíquos na História, hoje parte 2. Bem, eu sou Timóteo Madaleno, eu sou psicólogo, sou doutor em psicologia pela UNB, tenho uma formação em teologia pastoral e urbanidade e sou professor de História e Epistemologia da Psicologia pela PUC de Goiás. Professor Cláudio Ivan de Oliveira, também é psicólogo, ele é doutor em psicologia pela UNB, tem uma formação em teoria social, ele tem uma formação em teologia pastoral e urbanidade. O professor Cláudio ele é professor de sociedade e subjetividade no mundo contemporâneo e é professor de história e epistemologia da psicologia pela PUC de Goiás. O professor Anderson Clayton Pires, ele é filósofo, ele é sociólogo e ele é teólogo. Ele é doutor em Sociologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e ele é doutor em Teologia pela EST de São Leopoldo do Sul. Bem, esse episódio continua o que a gente começou anteriormente, um subtema dentro do tema maior, em que a gente está tratando de soberania, a gente está tratando do problema do sofrimento. Quando ele fala de fatos oblíquos, ele está falando daquilo que a gente não consegue entender, de fatos obscuros na história. No último episódio, o professor Anderson terminou com uma promessa de que ele começaria a responder nesse episódio de hoje um problema, uma pergunta. Então a gente vai iniciar tendo isso em mente, e à medida que o episódio se desenrola, imagino que ele, juntamente com o professor Cláudio, que vai fazer uma apresentação inicial, vamos abordar essa questão que foi deixada no episódio 82. Então vamos lá. Eu prometi, vamos ver se eu consigo cumprir com a promessa, né? Mas eu prometi tentar responder como intérprete desse processo que sugere fatos numa linha muito mais espiral do que linear, é o desafio para quem está na fé, né? Compreender e interpretar por que certos fatos ocorrem e por que algumas expectativas não se realizam do ponto de vista histórico, né, para o cristão. O professor Cláudio ele vai nos conduzir, porque eu vou trabalhar e explorar um pouco mais o conceito de paradoxalidade. E eu penso que esse conceito de paradoxalidade, como ele vai trabalhar agora, é um conceito que vai ser importante para a gente trabalhar, sobretudo porque existe um conceito que aparece aqui no texto de Paulo, no texto grego. A apocaradoquia é um conceito que foi traduzido por intensa expectativa pelo luterano aqui, né? O luterano da IELB. Mas eu preferiria traduzir esse conceito de expectativa neurótica, justamente porque na linha do tempo em que se encontra inserido Paulo, há um cabo de força sendo estabelecido. Esse cabo de força pressupõe uma conflitividade entre o que os cristãos estão vivendo e o que eles queriam viver como aqueles que já estavam participando em termos, eu diria, do já da promessa escatológica, né? Eles já são parte do reino, mas eles sofrem como parte desse mundo. Então, o fato de estar no reino, de ser parte do reino, não significa que eles vão se deixar ser isentos, né, do sofrimento presente no mundo. E nem de viver um grau de ambivalência, não só na forma como desejam a vida, como desejam viver, como também na forma como interpretam, né, os próprios impulsos que formam a nossa cultura moral, né? O impulso que ora vai para a direção de admitir que a providência sabe o que faz quando permite a gente passar por sofrimento, como às vezes a gente também não admite isso e aí cria uma certa indisposição pra, em relação a essa
interpretação, né? O professor Cláudio, então, vai fazer a exposição de um tema muito importante, de um autor que é um autor bem conhecido, lá da década de 90, acho que alguns conhecem, e ele é autor de um livro com o título de Eu Paradoxal. O Eu Paradoxal, né? Então, professor Cláudio, o senhor está com a palavra. Bom, eu vou apresentar uma contribuição, talvez a mais importante contribuição de um teórico, um psicólogo norte-americano. Ele faz parte da segunda geração da psicologia humanista existencial norte-americana. Foi aluno, colega e, ao mesmo tempo, também, a princípio, um discípulo de Rollo May. Depois houve um afastamento teórico entre eles. O Schneider, Kirk Schneider, é o nome dele, não é? De 1956, o nascimento dele. E ele está vivo até hoje e é o mais produtivo psicólogo, psicoterapeuta existencial norte-americano. Alguns o consideram o mais ativo hoje, não é? E ele trouxe uma contribuição para a psicoterapia existencial. Essa psicoterapia viu a necessidade de trazer elementos da filosofia existencialista para a psicoterapia. Aqui mesmo no nosso podcast eu já apresentei um dos grandes nomes da análise existencial, que foi Viktor Frankl, né? Ali ele traz um tema que é típico do existencialismo, o tema do sentido, né? O homem diante da finitude, da morte, a pergunta pelo sentido da vida, e o Frankl leva isso como tema central para psicoterapia ou para logoterapia, né? O logos aí como sentido. Então, o Viktor Frankl é, de fato, um nome muito importante na história, não é? Mas Kirk Schneider, nos Estados Unidos, ele vai seguir um caminho próprio, não é? Sob influência do filósofo dinamarquês Søren Kierkegaard, lá do século XIX, e a obra de Kierkegaard que influenciou Kirk Schneider foi Doença Mortal. Essa obra está traduzida para o português, aparece até na coleção Os Pensadores, acho que tem outras traduções também, não é? Mas o que é que tem em Kierkegaard que vai chamar a atenção do nosso teórico de interesse hoje, que é Kirk Schneider, né? A ideia de que o homem é uma síntese em Kierkegaard. Síntese de quê? De finito e infinito, de possível e necessário, de liberdade e necessidade, não é? Então, a existência humana é caracterizada por esses opostos. E o Kierkegaard nos fala do desespero que pode nascer, que nasce, não é? Quando quando o ser humano se perde de forma extremada em um desses polos, não é? Quando se fala do desespero da finitude, por exemplo, considerando a polaridade finito e infinito, não é? Kierkegaard está falando daquela vida que se perde nas rotinas do cotidiano, na adaptação, nas limitações, não é? Na repetição de uma vida adaptada a um cotidiano, e, portanto, uma vida que se desespera pela ausência de um projeto, pela ausência do possível. E, por outro lado, Kierkegaard fala também do desespero do possível, quando alguém se entrega
a projetos, não é, a consideração desvairada de possibilidades, mas sem nenhum contato com a realidade, de maneira que essa vida no mundo do fantástico, do possível, mas sem nenhuma realização, nada disso se torna real, é considerada por ele também uma forma de desespero, não é? Então, nessa direção aí, o Kirchner se interessa pelo pensamento do Kierkegaard, inclusive porque Kierkegaard também entende que a disfunção se dá exatamente nos extremos, não é? Operar em um desses polos, excluindo o outro. E o Kirchner, então, ele vai lançar mão da filosofia existencial do Kierkegaard, mas ele vai fazer uma reformulação, segundo ele, para encontrar uma linguagem que se adapta melhor para a psicologia, para a psicoterapia, não é? Se Kierkegaard trabalha com o polo finito e infinito, Schneider propõe os polos constrição e expansão. Do que ele está falando aí? Ele está falando que a psicologia humana, não é? A mente humana, ela é um contínuo constritivo e expansivo, e apenas algumas partes disso são consideradas por ele conscientes, né? Ele trabalha de fato com o conceito de inconsciente, até mesmo com o conceito de repressão freudiano aparece nele, não é? Mas o que ele quer dizer com esse contínuo de constritivo e expansivo? Aí está o eu paradoxal, não é? Polos opostos, de maneira que constritivo para ele diz respeito à reclusão, não é? A contração dos pensamentos, dos sentimentos, das sensações, enquanto a expansão diz respeito à explosão desses mesmos, não é? Como é que a gente pode dar um exemplo que torna isso possível de entender num primeiro momento, numa conversa mais rápida, não é? Numa exposição mais rápida? Por exemplo, Kirchner, ele desenvolve uma psicopatologia baseada nessa noção de uma mente paradoxal, de uma mente polar. E ele diz que a doença, a disfunção, ela nasce exatamente da incapacidade de integração dessa mente polar, não é? Então, a doença nasce do medo que o indivíduo desenvolve de um desses polos e passando a operar de forma unilateral em outro polo, não é? Tem uma entrevista do Kirchner, está no YouTube essa entrevista, e ele conta que essa entrevista foi dada na década de 90, não é? Essa obra que o professor Anderson citou, O Eu Paradoxal, ela é uma obra exatamente do começo da década de 90 do século passado, uma obra que chamou muita atenção, até hoje chama muita atenção na psicologia, psicoterapia, na análise existencial, não é? Mas nessa entrevista, o Kirchner fala da experiência clínica dele. Ele disse que atendeu homens jovens que tinham muito problema com agressividade, não é? Envolvimento em brigas, às vezes criminalidade também, e foram rapazes, alguns deles, era frequente, segundo o Schneider, né, haviam passado por abuso na infância, às vezes abuso de natureza sexual, não é? Como é que o Schneider interpreta esse desenvolvimento de um comportamento agressivo, não é? Na vida adulta, a partir desse acontecimento, desses abusos na infância, não é?
Então, Schneider fala dos polos. Qual é o medo desse jovem, desse adulto? O medo dele é do movimento da constrição, não é? A constrição, então, significa reclusão, significa diminuição das experiências do pensamento, do sentimento, das sensações, não é? Então, submissão, por exemplo, é um exemplo típico do que acontece no estado de contrição. Quer dizer, eu estou me diminuindo, o espaço que está aqui passa a ser um espaço dominado pelo outro, não é? E é disso que tem medo esse homem que na infância passou pela experiência do abuso, não é? Então agora ele passa para um extremo que Schneider chama de hiperexpansão. O que é isso? Ele só consegue operar de forma dominadora, não é? Ele só se envolve com artes marciais, procura apresentar uma autoconfiança e sempre com medo do outro polo no qual ele era dominado, não é? No qual ele se sente fraco. Então, estou tentando dar uns exemplos aí para a gente entender o que é esse contínuo, não é? Construtivo expansivo. E Schneider diz que a doença, não é? A psicopatologia nasce exatamente do medo que o indivíduo tem de um desses polos. Já dei um exemplo, acho que cabe dar outros exemplos aqui da psicopatologia desenvolvida pelo Kirchner, não é? Por exemplo, a depressão é pensada por ele como uma entrega ao polo constritivo, não é? Ou hiperconstritivo, radicalmente constritivo, porque a depressão é caracterizada pela lentidão, pelo isolamento, não é? Pela exclusão do mundo, pela retração do espaço. Então, uma diminuição de energia e a ausência de um movimento de conquista, de expansão, a perda da autoconfiança, não é? Tudo isso aí está presente na experiência da depressão, que Schneider considera uma situação de hiperconstrição, não é? Ao passo que já o narcisismo, a mania, Schneider considera um fenômeno que está na direção da hiperexpansão, não é? Por que isso? A mania é aquela explosão de sentimentos, não é? Euforia, e o narcisismo é aquela afirmação de uma autoinflação do eu, de uma expansão, de uma grandeza do eu. De maneira que estão nos polos aí. Então, a depressão, também obsessivo-compulsivo, está no polo da hiperconstrição, porque é aquela situação de rotina, de repetição, de manutenção, não é? De uma rotina e evitação da novidade, evitação da expansão, exclusão. Então, o que a gente tem aí? Situações a gente pode considerar de psicopatologia que nascem exatamente da incapacidade de integração entre os polos. E por isso, Schneider entende que o objetivo da psicoterapia dele é produzir a integração, não é? É necessário haver um centro que integra, administra esses polos de maneira que não haja uma exclusividade operativa. Nessa entrevista a qual eu me referi,
Kirchner nos fala, ele diz que a saúde seria operar tanto em um quanto em outro modo, não é? Dependendo do momento, dependendo da situação, isso seria uma forma de pensar a saúde. E a terapia, então, ela passaria, não é? A psicoterapia, pelo confronto com esses medos do, do paciente, não é? Eu acho que existe um exemplo que eu penso que é didático, que pode ajudar quem está nos ouvindo a entender o que é do que Schneider está falando quando ele fala de constrição e expansão, não é? Tem uma canção muito conhecida do, do nosso público brasileiro, Detalhes, do Roberto Carlos, não é? E talvez ali a gente possa ver, não um fenômeno patológico, mas para a gente entender esse fenômeno de constrição e expansão, não é? O que é temido pelo personagem ali que está se separando da amada dele, não é? Ele teme ser esquecido, ele teme morrer no mundo dela, não é? Então, ele teme uma perda de espaço, e essa perda de espaço é um movimento de constrição, não é? Mas temendo essa morte no mundo, no imaginário dela, ele não quer ser esquecido por ela. Então, o personagem ali do Roberto Carlos teme esse movimento de perda, de exclusão, não é? Ele deixará de existir no mundo da amada dele. E aí ele faz um contramovimento, um movimento de expansão, não é? Criativamente ele tenta dominar, ele tenta se expandir. Como é que ele faz isso? Ele diz para ela que ela não vai esquecê-lo. Ele constrói toda uma linguagem ali, não é? Falando dos detalhes, das memórias, e diz para ela que, por mais que o tempo passe, ele vai continuar existindo no mundo dela. Portanto, ele reage ao medo da constrição, da diminuição, ele reage com um movimento de expansão, não é? Então dá para a gente ver essa polaridade do eu que é sinalizada pelo Kirchner aqui no, na teoria dele, não é? Não sei, eu acho que para um primeiro momento, você acha que está bom, professor? Intrínseco ao homem, se isso interfere na capacidade dele de atribuir sentido à realidade de fora, né? Na realidade objetiva. Se as impressões subjetivas dessa natureza paradoxal interferem a interpretação dele dos movimentos que acontecem na realidade de lá, na realidade de fora, né? É... Note bem que esse conceito, né, de paradoxalidade é um conceito que tem tudo a ver com a fé cristã, né? Tudo a ver porque olha bem, na experiência que agora nós acabamos de ler agora, né? Estou bem certo, né? Paulo diz, olha aqui, os sofrimentos do tempo presente não são comparados à glória que há de se revelar em nós. Então há sempre essa tensão. Por que essa tensão sempre está presente? Na forma como se percebe a realidade de fora. Porque, na verdade, ela existe como fato subjetivo. A paradoxalidade, ela é um atributo
da própria identidade humana, a própria condição humana de vida, melhor dizendo. Então, o conceito que é utilizado por Paulo, quando ele fala sobre a expectativa da irrupção dessa promessa de redenção cabal, quando chegar, né, esperamos, nós e a criação aguardamos de forma intensa. Então, essa expectativa intensa, esse aguardar intenso, na verdade, ele é um aguardar neurótico, porque ele, na verdade, esconde essa tensão de duas percepções que estão em conflito. A expectativa que aceita o sofrimento, aceita a contradição, e a expectativa que não aceita a presença da contradição. Talvez por conta disso é que a nossa tradição cristã ela desenvolveu uma resistência em relação ao conceito de providência, ou de paradoxalidade, ou de paradoxo, ou de polaridade ontológica, né? Porque a gente acha melhor para explicar quanto mais a gente simplifica as coisas. Trabalhar com dois polos contraditórios é complexificar a compreensão, porque eles são de natureza opostas, mas eles devem ser considerados e devem ser compreendidos como coexistentes. Não é como separar um do outro. E esse eu de dentro, que é paradoxal, esse que aceita e o que resiste, ele também transfere valor para a interpretação que se faz do mundo lá fora, da realidade lá fora, da realidade vivida. Por isso que é tensionante. Por isso que o Paulo usa o conceito apocarodoquia, quer dizer, é um conceito que sugere tensionamento de expectativas. Uns aceitam o sofrimento, tendo em vista que há uma promessa ali. E outros não, outros dizem, apesar da promessa que ali, nós não merecemos passar por isso. Isso dificulta bastante a nossa compreensão sobre a antropologia do sofrimento humano, na perspectiva da fé. Porque a fé cristã, ela diz, olha, diferentemente do que se dizia e se compreendia lá no Antigo Testamento, é preciso caminhar contente em meio à escassez. A paradoxalidade aí. Mas não é o fato que é contraditório, é o valor que eu empresto ao fato. Eu atribuí o valor de contentamento a um fato que configura, na verdade, uma situação de negatividade, de escassez, de morte, de sofrimento moral, de sofrimento corporal, físico, doença, etc. Né? Por que nós resolvemos tocar nesse tema, que é um tema que nós, há pouco tempo, nós dizemos que é um tema fundamental para se pensar a fé cristã? Porque essa é a realidade de vida que aparece entre os cristãos ali. Abre-se no Novo Testamento, a primeira coisa que se vê é o sofrimento. Nunca se viu tanta cura se realizando tão rapidamente em abordagens. Mateus, Marcos, Lucas, João, o tempo todo mostrando essa realidade do sofrimento. Em contraste com a vinda, o reino vem. E aí o Tillich diz que, olha, à medida que se expande-se o bem, o mal também se expande. Isso é complicado. Isso é complicado. Eu penso que ele corre um grande risco fazendo a interpretação, eu diria, maniqueísta dessa. Porque aí ele está dizendo que o conflito entre os opostos é de natureza eterna. Então não há vitória. Por quê? Porque à medida que um cresce, o outro vai crescer. E, portanto, sempre vai haver um empate. Nunca vai haver a perda. Um reino nunca vai se encolher por conta do outro que cresce. Então, quanto mais se cresce um, mais se cresce o outro. Não é essa a realidade que se percebe narrada ali no Novo Testamento.
No entanto, alguém pode perguntar, então, qual que é a presença maior no mundo? É a presença do reino de Deus ou é a presença do mal, dos poderes do mal? Uma pergunta, hein, professor? Os poderes do mal, eles estão mais presentes no mundo hoje do que o reino de Deus? Sim ou não? Por quê? É difícil responder. A impressão que nós temos é que o reino está menor e os poderes do mal estão maior. Então, estão muito mais atuantes os poderes do mal. A bondade, a benignidade, o bem, a prática do bem se tornou uma prática, eu diria, recorrentemente negado pelos próprios cristãos. Quando tem a oportunidade de fazer o bem, eles encolhem a mão, eles transferem responsabilidade. Eles aceitam que esse momento agora é um momento para se perder moralmente. Espaço para esses poderes que avançam. O demoníaco, os poderes do mal. Que a gente aceita. E tanto é que nós dividimos o mundo em duas perspectivas. Uma que é a direita e outra que é a esquerda. Então, quando antigamente se falava assim, eu não gosto de pensar com nessa categoria de dualismo. Ora, é o que a gente faz, sempre mais fez na vida, é pensar o mundo na categoria dualista. Sempre, sempre foi assim. E hoje está claro que não tem jeito de ser de forma diferente. Então, quem está do lado do mal pertence a essa ideologia. Quem está do lado do bem pertence a essa ideologia. Essa saber se a gente está sabendo interpretar exatamente o que é o bem e o que é o mal. Se o bem está mais nessa ou naquela perspectiva ideológica. Porque a gente costuma dizer o seguinte: a prosperidade é coisa do bem. Aí o cara fica rico. Mas o cara que fica rico começa a ignorar o que é pobre. Isso é bem? Lembra lá a parábola do rico e do Lázaro? O que prosperou foi pro. Ele foi pro lugar que ninguém ia querer ir depois que ele morre. Mas ele prosperou. E se a gente está dizendo, olha, Deus está prosperando, a gente atribui essa metafísica ao nosso trabalho e a gente prospera, e nós não temos uma garantia se essa prosperidade vai produzir em nós uma consciência mais solidária, uma consciência de repartir, uma consciência de ser mais humano em relação ao sofrimento humano do outro. Chorar com os que choram, alegrar com os que se alegram. Quer dizer, a gente não tem garantia. Aliás, diga-se passagem que a doutrina calvinista, ela acabou dando uma resposta a esse problema. À medida que, quanto mais se entregava a atividades profissionais no trabalho, as pessoas que mais se entregavam a elas são as pessoas que mais se empobreciam do ponto de vista afetivo. Então, quanto mais se engajava no trabalho para prosperar, tanto mais pobre se ficava do ponto de vista afetivo quando se fazia a leitura da presença do macho, do provedor em casa. E, portanto, o macho que prospera e que prospera a família é o mesmo que está distante afetivamente do marido, da esposa e dos filhos. Acaba sendo um provedor só do ponto de vista material. E ele está produzindo bem? Como é que a gente faz a interpretação? Direita, esquerda? Como é que é isso aí? Esse é o grande problema. É o problema do nosso momento agora. Não se pode valorizar aquilo que se convive pouco. Eu faço um esforço imenso. Eu falo para o Cláudio assim, olha, eu estou indo aí para sua casa para a gente ficar junto, conversar um pouco. Esforço. Porque existe os engajamentos, né? As políticas de engajamento cotidiano. E essas políticas de engajamento cotidiano estão produzindo mal. E o que é o mal? O Paulo diz o seguinte: ninguém deveis nada a ninguém, a não ser o amor. Eu estou te devendo amor. O que significa dever amor? Hã? Está mais próximo. Afeto é uma construção social. Você não
constrói afeto rompendo com as pessoas. Eu te amo demais, ruptura com você, não quero saber mais não. Vamos romper com o filho. Não, meu filho eu te amo tanto, mas eu quero conversar com você 2, 3 minutinhos por dia só. Aí eu tenho saudade, quando você está longe de mim. Quer dizer, veja bem que essa versão é a versão de direita. Resta saber se essa versão de direita deve ser compreendida como sendo uma versão do bem, que revela o que é do bem, o mundo, os valores do mundo do bem. Maniqueísmo, essa forma maniqueísta. Se tentaram atribuir a Paulo essa maneira maniqueísta, né, que vinha do helenismo grego. Paulo teve formação no helenismo, ele era um cidadão romano e aprendeu muito bem a cultura dos gregos, né? Provavelmente ele sabia, conhecia muito bem o epicurismo, conhecia muito bem o estoicismo. Ele até faz citação do epicurismo em suas cartas, né? Comamos e bebamos, isso aí é uma expressão do epicurismo, né? E a ética do rigor é uma expressão máxima do valor moral do estoicismo, né? Então ele conhecia muito bem as principais correntes filosóficas da época, né? Mas ele também conhecia muito bem a antropologia do rabinismo, o conflito das duas naturezas. Então Paulo tinha perfeita consciência e ler todo esse panorama à luz da fé, à luz do evento pascal, a ressurreição, era o grande desafio. Porque agora você tem que viver como a nova criação, mas a nova criação que está o tempo todo sendo desafiada, instigada pela a filosofia da morte, pela antropologia da morte que está presente nas políticas de interação do mundo no cotidiano. É uma tarefa difícil e, diante de tudo isso, paradoxalidade. É importante entender isso aí, porque se a gente não admite que o homem é e tem essa natureza, esse eu, que se divide em dois, que se divide no preto e no branco, no choro e na alegria, na insensibilidade e na amabilidade, quer dizer, nós somos a síntese de coisas, na coexistência de duas tensões, de dois valores, de duas naturezas que estão em constante tensão. Paulo diz, existe uma militância entre as leis de Deus e a lei dos meus membros. Ele diz, olha aqui, eu vejo outra funcionando. São duas, uma guerreando contra a outra. Então existem dois mundos se guerreando. Paulo diz isso no capítulo 8 de Romanos. Então há um tensionamento, há um eu dividido entre ir e o outro em ficar. Existe aquela parábola contada por Jesus do filho que diz, eu vou e não vai. O impulso dele, quando o pai pede, fala assim, olha, não, eu faço, mas depois ele desiste. E aquele que diz, não, eu não vou fazer, acaba fazendo. E aí? Está querendo explicar o que ali? Veja bem, nem sempre é fácil entender os fatos que ocorrem lá fora, no mundo objetivo. Nem sempre, porque é preciso muito mais do que capacidade e formação, capacidade hermenêutica e formação para interpretá-los. É preciso compreender também os valores que são internalizados, que fazem parte desse tronco que está dividido entre o eu e o eu. Isso está presente lá para quem estuda hermenêutica sabe que isso faz parte lá no início da hermenêutica, da nova escola hermenêutica, estava presente. Nós temos aí essa influência de valores da nossa constituição axiológica, psicológica,
Nós temos consciência de que isso interfere, sim, faz parte, compõe estrutura, faz parte da estrutura de um pré, como dizia quem disse isso? Você lembra? Bultmann. Faz parte da estrutura de um pré. É o Bultmann que fala isso. Mas o pré aí também é um pré do Heidegger, é um pré do. Né? Esse pré também é um pré do Heidegger. Quer dizer, as existências elas vão sendo. Vão produzindo um acúmulo de reações, um acúmulo de interpretações e de valores que vão sendo solidificados, e à medida que vão sendo solidificados, vão criando uma cultura mental para formar uma espécie de cultura de interpretação. Então, eu não pego nunca um texto, você lembra o Bachelard, né? O Bachelard recomendava, olha, se você quiser ler, se você quiser entender cientificamente uma coisa, você tem que virar criança. Você tem que abandonar as pressas. Ah, é? Mas a gente consegue? O Bultmann dizia, não consegue. Ele falava de premissa. Existe sempre uma premissa, condicionando a minha interpretação de lá. E a premissa é o quê? É o acúmulo de experiências. As experiências vividas vão produzindo lixo. Vamos dizer um lixo, né? Um acúmulo de valores, de percepções que se transformam em valores. E esses valores vão interferir, sim, a minha capacidade de ler isso, diferente de você, que passou por outra influência, outra cultura de experiência. Então, é diferente isso tudo. Portanto, para interpretar a Bíblia, por exemplo, a fé, a experiência de fé no Novo Testamento, nós temos uma experiência, nós temos um modelo que acaba interferindo. É o modelo do Cristo. E quem é esse Cristo? É o servo sofredor. É o que não tem terra, é o que não é acolhido. Ele não tem casa porque ninguém quer dar casa para ele. Mas é porque ele também é um itinerante. O itinerante é aquele que relativiza a importância de se estabelecer reino aqui. Frente a Pilatos, ele diz, o meu reino não é dessa terra. Eu não tenho um reino aqui. Mas eu te digo uma coisa, hein? Você só está onde você está porque lá do céu se permitiu. Então é provisório. Então não se apegue a isso. Porque isso tudo passa. O sofrimento está aí para a gente pensar de forma carinhosa. Não de uma forma adoecida. Por exemplo, alguém que está passando pela experiência da depressão costuma satanizar essa experiência. Se a gente tivesse como extrair, exegese, né? Extrair, exegese, né? Extrair, tirar para fora, extrair da experiência aprendizados, valores que pudessem enobrecer ainda mais a nossa consciência cristã, seria muito interessante. A gente passaria a ver a depressão de forma diferente. A gente passaria a ver o negativo de forma diferente. E aí nós teríamos coisas interessantes acontecendo, porque tanto do polo direito quanto do polo esquerdo, existem coisas interessantes para se perceber. Existem críticas que a direita, vindo da direita, que vale, críticas em relação à esquerda, que são válidas. E o inverso também. Não é essa coisa que eu estou certo porque eu sou de direita, ou eu estou errado porque eu sou de esquerda. É diferente. Eu acho que a pessoa que amadurece intelectualmente. O Marquinhos está fazendo festa ali. A pessoa que amadurece intelectualmente, ela tem que admitir que interpretar é a tarefa mais complicada da vida. Por isso que Jesus diz, olha, cuidado para vocês não julgarem enquanto interpretam. Porque se vocês interpretarem o seu próximo, o comportamento do seu próximo, a vida do seu próximo, baseado nos valores que foram internalizados ao longo da sua experiência de vida, você corre o risco de mandar ele para o inferno sem ele merecer ir para o inferno. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Da forma como você julgá-lo,
você será julgado. Se ele for para o inferno, você vai junto, de mãozinha dada. Então, interpretar é uma coisa complicada, porque, via de regra, quando nós interpretamos, nós julgamos. E a gente não sabe se a gente está julgando ou se está interpretando. Isso é um problema. É um problema para quem lê a Bíblia, para quem lê a fé cristã. Curiosamente, eu não venho aqui para falar de Bíblia. Se eu viesse aqui para falar de Bíblia, eu vim aqui para ensinar exegese para vocês. Primeiro, porque eu não teria nem público para isso. A coisa é tão complicada e tão técnica e tão chata de se ensinar, e mais chata para quem aprende, deve ser, que não faria sentido. Então tem muita gente que entende de Bíblia, mas não entende nada de fé cristã. É que dessa Bíblia nós precisamos depreender a fé cristã. O que é fé cristã nisso aí? E o que não é fé cristã? É a dificuldade. Boa parte das igrejas do movimento neo e do movimento pós-neo hoje é toda calçada, toda embasada na cosmovisão do Antigo Testamento. Tem gente que esqueceu que o Novo Testamento existe. Tem pastor de igreja aí que não prega no Novo Testamento há 20 anos. O meu filho, você é cristão mesmo? De vez em quando você lê o Novo Testamento? Você sabe quem é Jesus Cristo? Ele disse para todo mundo que é cristão, que é evangélico. Não, O Novo Testamento fica pedindo uns negócios complicados para as pessoas, como, por exemplo, negar a si mesmo, não se preocupar em juntar tesouros para você. mas qual dos outros dois eu você vai ter que negar? Você tem que fazer essa pergunta. Você tem dois eus, qual dos dois você vai ter que negar? Né? Porque o conflito é. Não, Paulo dá a resposta. É o eu carnal. É o eu que habita nos membros desse corpo, né? Bem, se você estiver com a sua esposa em processo de namoro no quarto com a porta fechada, você não pode negar esses valores. Esse aspecto hedônico de exploração do prazer, da lei dos seus membros, vai ter que ser explorado. Depende do contexto. O que eu estou querendo dizer com tudo isso é que a nossa capacidade de interpretar essa realidade pela via da dualidade ou do dualismo, ela se tornou um problema. Por quê? Porque os fatos acontecidos, quando não interpretados corretamente, estão levando muitos à apostasia. Estão levando à apostasia. Lembra daquele negócio do cara que o vento pega e leva a novela dele todinha para as águas do mar? E ele fala assim, Deus não existe. Deus não pode existir. Como é que ele deixa um trem desse acontecer? Qual é o lema lá do filme, A Cabana, né? No início, qual que era o grande drama? Como é que a gente interpreta aquilo lá? Uma criancinha inocente ser vítima naquelas condições? Eu enfrentei esse conflito quando eu perdi minha filha. Eu falei assim, mas eu já vivi muito. Só podia me tirar a vida. Já vivi muito. Minha filha só tem 3 anos. Incompletos ainda. Vai entender? Quando eu morei nos Estados Unidos, eu passei por situações lá que eu pensava, por que eu estou vivendo isso? Por que eu estou vivendo isso? Eu não entendia. Então, o Paulo diz que Deus, olha bem, a tradução literal seria, e não é boa tradução essa aqui, né? Geralmente eu não uso nem esse texto aqui para fazer tradução, não. Mas eu gostei aqui da tradução do cara. Ele diz assim, olha, sabemos que aos que amam a Deus, todas as coisas cooperam para o bem. Ficou joia. Essa conversão. Essa é a versão de um luterano. Ele faz uma conversão literal aqui, ou quase literal, né? Mas ele usa algumas palavras que eu usaria outras.
O problema é que todo conhecedor de grego tem que conhecer melhor o português. Não adianta conhecer só o grego e não conhecer muito bem o português. Você pode empobrecer a sua tradução do grego, se você não conhece muito bem o português. E tem que interpretar à luz da teologia do texto. Senão, você cria uma tradução fraca, né? Então, ficou boa a tradução aqui, né? A literal dele. Sabemos que aos que amam a Deus, todas as coisas cooperam para o bem. Na verdade, aqui nessa frase tem um sujeito. O sujeito não são as coisas. Todas as coisas. Isso não é um sujeito aqui. A expressão pontar aqui, ela, tudo coopera. Poderia ser traduzido por tudo. A tudo. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo coopera para o bem. Então, por que tem que ter um sujeito? Porque o tudo, quer dizer, não existe aquela perspectiva, eu diria, cosmológica, né? De achar que existem fatos aleatórios. Fatos aleatórios significa que existe uma inteligência nos próprios fatos, que guia os próprios fatos, que dão inteligibilidade aos fatos por causa dos próprios fatos. Não, isso não pode. Tem que ter um agente que está administrando os fatos e dando a eles o sentido que eles precisam. Então, aqui quem é o sujeito é Deus. A expressão toteon. Tonteon. Deus é o sujeito, portanto, Deus é que administra os fatos sem interferir diretamente na liberdade e na espontaneidade da humanidade. Então, aqui, os fatos estão associados à história humana, às experiências humanas. Deus atua, e a sugestão aqui é que o termo usado, sinergei, esse é o termo grego usado, sugere exatamente que Deus ele age sem alterar, sem interferir o significado, sem impedir que o homem seja plenamente livre no que ele faz, na liberdade que ele exerce. Significa isso. Pois bem, se significa isso, então nós vamos ter um probleminha para resolver daqui para frente. Nós vamos ter que aprender a conciliar a ação da providência, que é uma providência que apresenta a realidade numa polaridade ontológica. Não existe nesse universo que Deus está presente, não existe só o bem. E a presença do mal não significa que Deus vai estar correndo o risco de perder essa luta. Não, a presença do bem significa que Deus está sob o risco de perder essa luta. Não. Porque o Paulo diz que por ele, né? Existe aquela expressão, né? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Significa que Deus é compreendido como um imã. Então não existe nada que toque em Deus que não seja transformado em benefício para a história da redenção. Nada. Eu queria que os pastores do movimento Neo compreendessem. Eu queria que os pastores do movimento Neo e pós-Neo compreendessem melhor isso. Parassem de fazer falsas promessas, de viver uma falsa fé, de viver uma espiritualidade que mais parece um engodo, né? Se existe de fato a possibilidade da gente compreender a fé cristã, aqui está quem pode nos conduzir a essa compreensão correta. O apóstolo Paulo, quando ele olha para um fato obscuro, um fato oblíquo, ele não se precipita, ele não dá uma interpretação da primeira. Ele sabe como fazer essa interpretação, ele sabe que por trás de um fato existem tensões que podem interpelá-lo para uma direção
ou para outra direção. Mas que todas as direções, seja para aquela ou para esta, vão ser conduzidas pela providência. Porque dele, de Deus. Porque por meio dele, significa que ele atua. Por meio, ele atua. Ele atua sobre esses fatos. Ele atua através desses fatos. E para ele, significa que ele é a finalidade para a qual converge os fatos. São todas as coisas. E ponto. E ninguém tem que ter medo, porque isso é uma afirmação de fé, com esperança. Se toda pessoa que se adoece da alma acreditasse nisso de fato, eu não sei por quanto tempo o fôlego da depressão iria suportar. Porque a depressão ela tem um aporte que é interpretativo. A gente já falou sobre isso. Portanto, boa parte da canga e da carga da depressão mora exatamente numa interpretação. E é essa interpretação que dá longa vida para a própria depressão. Enquanto eu estiver preso a ela, a minha depressão vai estar ali viva. No dia que eu resolver abdicar dessa interpretação, pode ser que minha interpretação, ou que a minha depressão, suma instantaneamente. Entende o que eu estou falando? Compreende, professor? Olha aqui que eu estou falando com 2 psicólogos aqui, ó. E um curioso que está bem na minha frente. Para você que está nos ouvindo, nós vamos acabar. Nosso tempo já... né? Eu queria que vocês então me interpelassem com perguntas de tudo que foi dito até agora, né? A contribuição do professor Cláudio, com o aporte que eu tomo emprestado a interpretação dele para fazer a interpretação, então, dessa processo histórico compreendido como polaridade ontológica, né? É difícil a gente falar que alterou ou não alterou o rumo, porque a gente não sabe exatamente qual é o destino. Quando a gente sabe o destino, a gente sabe, esse cara fugiu da estrada. Ele pegou outro caminho. Só Deus sabe esse destino. Ele sabe exatamente como é que eu preciso, o que é a minha vida, quais são os valores que a minha vida precisa, deve estar presente nela para que eu seja conduzido até onde Ele quer que eu chegue. Se a distância é longa, eu preciso ter mais resistência. Se eu preciso ter mais resistência, Ele vai ter que me submeter a situações mais complicadas. Vai ter que deixar eu viver com mais escassez do que uma pessoa que não vai chegar até onde eu tenho que chegar. Compreende o que eu estou falando? Deus sabe o destino, o meu destino. Então é difícil dizer, Deus está alterando. Eu falei assim, mas você sabe onde é que Deus quer te levar? Aí você fala assim, não. Aí você fala assim, então acabou a conversa. Né? É o que o Paulo faz no final do capítulo 11. Acabou a conversa. Vocês sabem onde é que Deus quer levar? Não. Então ninguém pode ser conselheiro de Deus. Alguém quer ser conselheiro de Deus aí? Alguém quer ensinar uma matemática para Deus aí, uma geometria? Uma filosofia para Deus, quem sabe? É o mistério. Nós estamos servindo e caminhando com Deus, que é o mistério. O mistério tremendo. Dizendo que as pessoas fazem muito isso, de querer dar conselho para Deus quando estão orando. Opa, todo mundo ensina a Deus o tempo todo. É só pegar um microfone numa igreja que o pastor quer ensinar para Deus um negócio, que a irmã quer ensinar. Todo mundo quer ensinar a Deus. Ó, é assim. Deus, ó, tá cuidando, blá, blá, blá. Aí Deus, tá bom, obrigado por você estar me ajudando aí. Eu tô aprendendo aí, gente. Desculpa. Né, Marquinhos? Acho que isso é sintoma da falta de confiança. O que eu quero, que me apavora, tem que mostrar para ele não esquecer. Não, você viu lá que o Pedro estava querendo ensinar Jesus. Ó. Nós estamos afundando aqui, o senhor está dormindo aí? Que negócio é esse, pô? Isso não dá. Você não pode. Né? Você está falando que talvez o senhor falou isso de uma outra forma. Né? Se a gente ora, a gente apresenta os pedidos a Deus. Ele responde na linguagem dos fatos. Não sei se o senhor lembra dessa
essa reflexão, diversas também, diversas, e também a respeito dos fatos da história que o senhor está trabalhando aqui, né? Um problema que é de natureza hermenêutica no sentido individual. Deus está respondendo, trabalhando, se comunicando através dos fatos. Mas como é que eu vou compreender isso se a minha leitura não for orientada de maneira adequada? Entendo que o que a gente está fazendo aqui chamar as pessoas para interpretarem os fatos nessa perspectiva, porque senão eles ficam incompreensíveis. Você já deu a resposta, eu acho. Você diz, nós precisamos confiar em Deus. Quando você confia em Deus, você acredita que a providência está conduzindo os fatos. A chave hermenêutica. A chave é a confiança, Toda vez que se diz homens de pequenas fé, está dizendo homens que confiam pouco. Entende? O pequeno diz respeito à desconfiança. Diz respeito. A confiança é a dúvida, né? Jesus chega para o Tomé e fala assim, aí ó, pode pôr a mão. Agora que você vê, toca, você acredita, né? Mas antes você tinha dúvida. E o que é a dúvida? É a fé empobrecida, é a fé apequenada. A dúvida não significa descrença. A dúvida significa uma crença comprometida. Você entende? Então, esse é o nosso problema. Quando a gente confia plenamente em Deus, vamos caminhar. Mas aí, ó, a tempestade, deixa dormir. O barco não vai... Com ele aqui dentro, o barco não afunda, não. Pode deixar. Vamos dormir também, vamos dormir. Daqui a pouco a gente acorda. Eu tenho que tomar cuidado. Sempre quando eu falo da esquerda, eu falo com um pouco de raiva. Porque eu já fui de esquerda, eu já fui militante da esquerda, né? Eu já fui próximo do PT, inclusive eu tive um líder político importante, que era também professor na Federal, que foi meu orientador, né, de PCC. PCC não, TCC. Então eu falei PCC já é outra coisa, né? Então foi meu orientador de trabalho final. Então, eu nem sei se ele está vivo ou se ele morreu. Você tem notícia? O fato é que eu já caminhei e eu só pude entender uma coisa, que o pessoal de esquerda, eles se leram o pensamento de Marx, eles entenderam muito pouco o pensamento. Eles estão tentando produzir uma revolução, mas uma revolução baseada na ressignificação capitalística do Estado. Eles estão tentando dar ao Estado o poder econômico que não aparece na teoria do Marx. O Marx diz que o Estado burguês reflete as condições sociais de existência do capitalismo moderno. Portanto, o Estado representa a superestrutura das condições sociais de vida, que é o capitalismo, produção de riqueza. O Estado burguês é isso. É o Estado que favorece a classe burguesa, é o Estado que ajuda essa classe a ficar cada vez mais rica. Hoje não, eles estão querendo tirar do Estado essa condição, destituir do Estado essa condição, e estão querendo estabelecer uma ética do vale tudo. E eu diria que nessa nova versão de esquerda se perde, eu penso que o que havia de valor na crítica do Marx era o senso de justiça. Havia um senso de justiça. Lá no capítulo 24, da parte histórica da abordagem de Paulo, quando ele fala da acumulação primitiva do capitalismo, é quando ele vai procurar dar uma resposta às origens, né, da acumulação primitiva do capital.
ele lá no finalzinho ele faz uma relação clara entre o capitalismo e a produção da morte. Porque as mulheres e as crianças entraram para as fábricas e para as indústrias. E muitos deles sem um treinamento necessário. Muitos morreram, mas muitos. E aí havia esse senso, esse grito de justiça. Olha, o capitalismo nessa versão aí, ele está matando, hein? Ele está matando. Então havia um senso de justiça. Hoje não. A esquerda de hoje não tem um senso de justiça. Foi tirado. Porque ela não sabe falar a verdade e viver na verdade. Ela acha que tirar a casa de um e dar pro outro é o que o Estado tem que fazer. Mas vem cá, e o cara que passou 20 anos ralando para pagar uma casinha? É justo tomar a casa e dar pro outro? E o Estado, o que vai fazer por esse, que agora não tem mais casa? Essa finalidade social do privado, do patrimônio privado, que conversa é essa? Vamos explicar isso melhor na Constituição. Ah, as coisas herdadas, bem. Se quer se valorizar a liberdade, tem que se deixar, tem que se construir na sociedade a consciência de ser mais solidária, repartir o que tem. Isso tem que vir, o Estado precisa educar a sociedade a ser mais solidária. Porque esse processo de ser mais solidária, essa consciência mais solidária, formada pela educação produzida pelo próprio Estado, pode ajudar o cidadão a ser menos egoísta. A trabalhar, em vez de trabalhar só para si, ele passa a trabalhar para si e uma margem desse trabalho para si, ele reserva para aquinhoar o outro, que não trabalha. Quem sabe o industrial, o comerciante, o grande empresário vai ver um cara na rua e fala assim, não conheço esse cara, mas eu... Não é por uma questão de dó, não. Eu vou pegar esse cara, eu vou dar uma formação para ele, vou colocar ele no campo de trabalho. Vou dar uma dignidade para esse cara. Por que isso não é feito? Por que existe essa ausência de espírito de solidariedade entre os empresários capitalistas? Porque a esquerda nunca não quer mais saber de... eu penso que a esquerda se privou se privou é o termo, não sei se a expressão é essa, mas parece que ela se esconde o tempo todo. Ela não quer a ajuda do capitalista, ela quer ver o capitalista morto. E esse senso de vingança não representa a justiça. Vingança, sabe qual é a diferença entre vingança? Quando o Paulo diz, olha, a Deus pertence a vingança. Por que diz que Deus pertence à vingança? Porque nós não sabemos estabelecer justiça. Quando a gente vinga, a gente simplesmente repõe um prejuízo subjetivo recebido. Repõe em forma de agressão ao outro, de violação ao direito do outro. A gente age contra o outro sem ser conduzido pelo senso de justiça. Isso é vingança. Quando a gente destitui a justiça, o senso de justiça da nossa ação. Aí vira uma ação sem senso de justiça. É pura guerra. É linguagem de guerra. É matar ou morrer. Então o Paulo diz, olha, então não coloque o sol sobre a vossa ira. Isso vira vingança. E a justiça não atua nisso aí. Deus consegue fazer isso. A minha grande crítica à esquerda seria a seguinte: pare de falar mentira, pare de viver na mentira. É irritante a forma de vida do pessoal de esquerda. Porque eles têm compromisso só com a mentira. Eles só mentem, eles mentem o tempo todo. Eles distorcem as coisas o tempo todo. Para que isso? Não se vence uma guerra com a mentira. Quer se apresentar como um partido do bem? Então fale a verdade. E viva na verdade. Para de mentir. Quer diminuir a injustiça na sociedade? Sim, então ajude a formar essa classe de gente culturalmente pobre,
que não sabe diferenciar a mão esquerda da direita, que não sabe, mal sabe escrever o próprio nome. Ajuda, educa esse pessoal. Para de querer colocar essa responsabilidade sobre a sociedade capitalista. Vamos conscientizar todo mundo. Então, a gente teria que trabalhar para não destruir a sociedade. Mas com a presença da polaridade, esquerda e direita, a gente está trabalhando para destruir essa sociedade. E quando a gente destrói a sociedade, sobra o quê? Qual é o sentido da guerra? A guerra vai levar todos nós aonde? A que lugar? Então, seria por aí. E essa animosidade, essa briga, essa disputa que existe entre o cara que é de esquerda e de direita, até mesmo na família tem isso aí, tem guerra. Tem gente que parou de conversar com o pai, com a mãe, porque o pai é militante de tal, da ideologia A, e o outro é da ideologia B, e então não pode mais conversar, não pode mais ser amigo. Você entende? Então, a nossa realidade é complicada. E quem produziu mais isso? A direita também faz isso. A direita também mente. Tem muitas, para quem visita o YouTube, sabe? A quantidade de notícia mentirosa que as pessoas da direita lançam. Exatamente. Não é nada daquilo. Quer dizer, é um pessoal que mente. Para que isso? Está imitando. Vocês acham isso bonito na esquerda? Pô, porque vocês estão fazendo a mesma coisa. Então, eu penso o seguinte: quando se fala a verdade, é luz. É viver de forma equilibrada. Quando eu penso em verdade, é isso. Eu não tenho como se envergonhar. Quando o cara chama, pode confrontar, você fala assim: e aí, qual que é? Você não tem uma contradição para apresentar. O cara não tem uma contradição para apresentar em você. Então, isso é viver na verdade. Agora, se você chega para o cara da direita, você vai achar contradição. Você chega para o cara da esquerda, mais ainda. Então, acabou. Empatou o jogo. Né? Fez um senso de justiça e professor. E aí, Marcos? Bem, eu penso que o tema, vamos continuar com ele. Mas eu acho que hoje a gente para por aqui, porque eu acho que foi suficientemente explorado, né? Nós exploramos bem esse tema hoje. Agora vamos ver os nossos ouvintes, né? Vamos ver como é que eles vão reagir, né? Muito obrigado a quem nos assistiu até aqui. Quero sempre pedir para você curtir, compartilhar, recomendar esse podcast para as pessoas. Se você deseja contribuir com esse podcast financeiramente, eu gosto de fazer a ressalva, sempre vou fazer isso, de que a gente não tem interesse em auferir nenhum lucro disso, nós pessoalmente, mas as contribuições elas são importantes, a gente ainda trabalha com um déficit significativo, né? A gente precisa muito de apoio para conseguir produzir essas reflexões e divulgá-las, fazer com que elas cheguem às pessoas que precisam ouvi-las. Né? Então, se você quer contribuir, o Pix do podcast é podcastcrerpraviver@gmail.com. Quero agradecer quem sempre tem contribuído até aqui, de várias formas, não só financeiramente, e espero contar com vocês no próximo episódio. Até lá.